Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. E eu quero compartilhar com você, dando continuidade. É que eu estou esperando isso. Eu quero compartilhar com os irmãos, certo? Dentro do assunto que nós estamos abordando, sobre a sabedoria que vem do alto. Nós já falamos aqui sobre a carta, já falamos sobre quem foi este Tiago, este apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Muito obrigado, meu jovem. Já falamos aqui para quem foi direcionada esta carta. Falamos que Tiago, ele trata de vários problemas da igreja entre os irmãos. Olha para o nó da minha gravata. Ele trabalha vários problemas que existiam ou existem no meio dos irmãos. Quando você ler Tiago, você vai ver que Tiago, ele trabalha os problemas daquele tempo. Você vai ver que não mudou quando se trabalha com a igreja, certo? Então, sabemos que o tempo ele vai passando, certo? A igreja, a forma, muitas vezes, de servir, sabemos que às vezes isso é alterado, mas a essência não altera, que é servir, certo? Agora, Tiago, quando ele escreve esta carta, parece que ele está falando para nós hoje, certo? Observa direitinho, eu estou fazendo um comentário, ou estou comentando esta carta, e essa semana eu concluí o capítulo 3 para entrar no capítulo 4, capítulo 5, depois eu gostaria de lançar esse comentário que eu faço sobre a carta de Tiago. E nós observamos que Tiago ele viu muitos problemas no meio da igreja. E um dos maiores problemas, exatamente, era pessoas que queriam ser mestres. Então, essas pessoas que queriam saber demais, aconselhar, instruir, primeiro, a maioria não tinha capacidade de ser mestre. Segundo, eles queriam a glória para si. E isso nós observamos que, uma vez por outra, alguém se levanta para querer ser ovacionado. Isso no meio de nós, eu estou falando para a nossa igreja, mas a gente vê que não vai muito longe, porque logo isso se acaba. Porque a glória aqui não é para o pastor Abimael. A glória aqui não é para homens. A glória aqui é para Deus. Honramos as pessoas, a liderança, mas a glória só a um que merece adoração e a glória, porque diz: meu, teu é o reino, o poder e a glória. Acabou-se. As três propriedades de Deus nós não podemos usurpar. Então nós observamos que tinha muitos mestres, e esses mestres queriam usurpar essa honra, essa glória, e começava a trazer problemas no meio da igreja. Pessoas que traziam conselhos esses que só fazia agravar o problema. Pessoas que queriam exatamente saber mais do que o outro e falava como tagarela. E isso só faz complicar. Verdade é que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele chamou cada um e deu dons a ele, Deus deu talentos, certo? Se você dizer assim, pastor Abimael, venha dar uma palavra para as crianças, eu venho, falo, mas não melhor do que tia Lenira, não melhor do que tia Adriana, não melhor do que as irmãs que trabalham com as crianças, vai saber prender a atenção das crianças. Muito bem. Então nós observamos que cada um desenvolva o talento que Deus lhe deu. O que nos chama atenção é que Tiago começa a trabalhar isso no meio dos irmãos. E Tiago, ele fala sobre a sabedoria que vem do alto.
Mas ele diz, e nós falamos aqui, que o que os irmãos tinham era sabedoria terrena, coisa de homem. O que os irmãos tinham era sabedoria animal, agia por instinto e não pela razão. E o que os irmãos tinham era exatamente sabedoria demoníaca. Por quê? Porque trazia confusão. Tudo que traz confusão, amados, Deus não está presente. Tudo que traz contenda. Permita-me, por gentileza, aquele aniversário que você vai fazer e aquela discórdia que há, aquilo é ação diabólica. Aquilo não é de Deus. Aquilo é coisa de homem, coisa sabedoria animal, e o diabo não deixa de estar presente, porque ele vem para trazer a contenda, para dividir o grupo, para trazer a discórdia. Então, essa sabedoria não é de Deus, certo? Aí Tiago continua dizendo que os irmãos deveriam buscar sabedoria que era de Deus, que é de Deus. Aí ele diz, olha, como é que eu sei a sabedoria de Deus? Ele fala sobre 7 virtudes, certo? E você vai buscar isso também relacionado também com o que Paulo diz concernente o fruto do Espírito, lá em Gálatas. Mas vamos voltar aqui. Ele diz que a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Eu já falei sobre isso, não vou falar mais. Depois ele diz que ela é pacífica. Ela produz a paz, ela apazigua a tempestade. Um sábio, ele não coloca gasolina onde tem fogo, certo? Mas ele é um pacificador. Quem tem sabedoria, irmão, não busca a guerra. Quem tem sabedoria busca a paz. Eu falo sabedoria do alto. Muito bem. Aí ele continua dizendo: ela é indulgente. Observe quando Tiago ele fala que a sabedoria que vem dos céus, ela é indulgente, ela é compreensível, ela é moderada, ela é tolerante. Não está se falando em tolerar pecado. Não, senhor. Pecado tem de ser tratado, é uma doença, tem de ser tratado, certo? Também nós não fomos chamados para excluir as pessoas. Veja o que é que me parece que é Pedro, se buscar memória, Pedro diz, filhinho, não peques. Não é para pecar. Mas se você pecar, você tem quem? Um advogado. E quem é esse advogado? Jesus. O escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: por quê? Nós temos um grande sumo sacerdote. E o que faz o sacerdote? Guia, orienta, protege, aconselha, alimenta. É o trabalho do sacerdote. Intercede. Então, ele diz assim: você tem um grande sumo sacerdote, que é o nosso advogado Jesus. Muito bem, já falei sobre isso. Ele diz também que é tratável, certo? Quem tem sabedoria sabe tratar bem as pessoas, sabe honrar os seus superiores. Ele é obediente. Ele não vai de encontro à liderança, mas ele procura de uma maneira amigável e de uma maneira pacífica e tratável contornar os problemas. Vamos mais adiante. Já falei sobre isso, não vou falar mais. Depois ele diz que a sabedoria do alto é plena de misericórdia, certo? Ora, sabemos, amados, que trabalhamos com pessoas. Eu já disse aqui que não vamos tolerar pecado, mas vamos tratar, certo? E quando se trata, você vai usar de misericórdia. Olhe, a Bíblia diz que o homem estava devendo 10.000 talentos. E não tinha com que pagar. O seu senhor perdoou. Mas ele não perdoou 1.000 que o seu conservo devia. Então, Jesus Cristo disse lá na oração dominical: perdoa-me, porque eu já perdoei.
tem misericórdia de mim, porque eu já tive de misericórdia. Então observamos, amados, em que é cheia, é plena de misericórdia. Aí ele vem dizendo, a sabedoria do alto, ela produz bons frutos. Bons frutos. Eu falei aqui para os amados irmãos que para nós cumprirmos isto aqui, essas virtudes, adquirir a sabedoria que vem do alto, para nós sermos guiados pelo Espírito e o Espírito de Deus, primeiro precisamos, exatamente, nós abraçamos o Evangelho. Segundo, nós passamos agora a viver pelo Espírito. Quer dizer, o Espírito de Deus passou a nos guiar. É o que Paulo diz, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Certo? Então, observamos que aqui se trata do homem espiritual. Quando se fala do homem espiritual, e está falando, o homem espiritual não tem dificuldade de obedecer e de praticar isso aqui. Agora, o homem natural, ele não consegue. Isso é difícil para o homem natural. Você vai ver quando Jesus Cristo fala no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele fala sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são para quem não tem Cristo. É para quem já aceitou o Evangelho e Cristo passou a governar a sua vida. Porque se trata do homem espiritual. Vamos mais adiante. Quando se fala do fruto, precisamos entender que existe o homem natural e o homem espiritual. O homem natural não vive na plenitude do Espírito, mas vive segundo as coisas da terra, naquilo que ele está vendo, exatamente nas suas razões. Então, a Bíblia Sagrada nos diz em que ele serve exatamente essa sabedoria terrena, animal e demoníaca. Mas o homem espiritual vive uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso que constantemente você vai ver Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos, mandando nós sermos cheios do Espírito. Seja cheio, irmão, do Espírito. Não seja cheio de vinho. Não seja embriagado pelo vinho. Não seja cheio pelo mosto. Não, senhor. Não, mas seja cheio do Espírito. O vinho produz contenda. O vinho produz confusão. O vinho produz discórdia. O vinho deixa o homem fora de si. Mas o Espírito, o homem cheio do Espírito Santo, ele não perde o sentido. Mas ele diz, Senhor, não vive mais eu, mas tu é quem vive em mim. Aleluia! O homem cheio do Espírito está vivendo aqui e está dizendo, eu estou com saudade do céu. O céu é melhor. Você quer morrer? Não está se tratando disso. Está se tratando que nós estamos de passagem, estamos cientes, e eu estou ciente que quando meu corpo tombar aqui, eu vou para o céu. Porque o homem espiritual, ele busca as coisas que são de cima. Amém, amados? Então ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o fruto, quem tem sabedoria produz bons frutos. E esse aí, você vai ver que é o fruto do Espírito. Paulo fala isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Fala sobre o fruto do Espírito. Não é difícil produzir esse fruto, desde que sejamos guiados pelo Espírito. Muito bem. Observamos que se fala de uma transformação. Eu fui para o podcast do pastor Esteves Jacinto. Vem, Abimael. Eu fui. Eu disse, olha, vai ver lá o que é que tu vai perguntar. E ele lá fez perguntas simples, mas ele me fez uma pergunta e falou o seguinte, Abimael, pastor Mael, você acha que a igreja, ela está tendo um avivamento
um aumento numérico de pessoas. E eu disse o seguinte, é um aumento numérico. Porque o que nós estamos vendo, olha pro nó da minha gravata, eu falo isso sem medo. Até fizeram um comentário dizendo assim, coitada da igreja desse pastor. Não se trata de coisa pessoal. Não, senhor, nós ensinamos, nós instruímos, mas a gente vê que quando há o verdadeiro avivamento, observamos que há primeiro uma mudança de atitude. Que é isso? Sim, mudança de atitude. Observe que nós ensinamos, que nós instruímos. Eu não vou perguntar, mas eu tenho ensinado aqui a igreja, e se eu falo é porque tem crente fazendo. Quem vive o avivamento, ele saiu, escuta só, ele saiu lá do mundo, saiu daquela dança de quadrilha do ralabucho, certo? E veio para Cristo. Aí agora, o que é que tá fazendo? Eu não vou não, mas meu filho fica tão bonitinho com roupa de quadrilha. Que avivamento é esse? Que não há mudança. Você saiu, mas está ensinando seu filho a dançar quadrilha. A buscar exatamente, a conduzir seu filho de onde Deus lhe tirou. Que avivamento é esse? Se não há transformação, e a primeira transformação é da disposição mental. Avivamento não é barulho. Avivamento não é muita línguas estranhas. Não, senhor. Avivamento é mudança de atitude, é transformação, é regeneração, é novo posicionamento, porque estamos uma nova vida que é Cristo Jesus. Produz o fruto do Espírito. Muito bem. Eu quero terminar esse assunto hoje. Diz a palavra de Deus, produz, a sabedoria do alto produz bons frutos. E Paulo, ele faz referência disso, e não é difícil produzir desde que Deus esteja no nosso coração. Lembremos que viver nesta plenitude é para quem já teve uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Veja, tem um comentário Esperança, da editora Esperança, na sua página 85, diz: somente quem foi, escuta só, presta bem atenção, somente quem foi enobrecido pelo arrependimento e pela fé, em quem o ramo, certo? O ramo para Deus, uma vida em consonância com Jesus, certo? O ramo nobre, importante, foi implantado por Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, só quem produz este fruto é quem realmente, escuta só, é quem realmente a importância foi implantada por Deus, é quem teve a nobreza, porque o evangelho, amados, não é coisa de cafona. Não, senhor. O evangelho nos enobrece. Observe. A pessoa às vezes diz assim, roupa não fala, mas fala. Vá para um mercado, para uma entrevista de um mercado de trabalho. E vá com aquela roupa que as mulheres dançam funk, para ver o que é que o empresário vai dizer. Vá para o mercado de trabalho. No fórum. Vá no fórum. Com aquela roupa mal vestida. Tem até uma expressão que eu não vou dizer aqui. É uma expressão que eu não vou dizer aqui. Certo? Que as mulheres usam e isso lhe desqualifica. Porque a Bíblia Sagrada diz, quem encontra uma mulher, encontra a benevolência do Senhor. É coisa nobre ou não? Veja o que foi que Salomão falou. A mulher é a coroa do seu marido.
A mulher não é, aqui, pela Bíblia, a mulher não é desqualificada. Não, senhor. Embora que votaram e já aprovaram aí a lei da misoginia, aonde um pastor não vai poder dizer a palavra que a mulher deve ser submissa, porque vai ser comparado ao racismo e muitos padres e pastores serão presos. Já foi aprovado. Verdade é que ser submissa é estar debaixo de uma missão. Porque a mulher, escuta só, é ela quem edifica a casa, segundo a Bíblia. Isso é nobre ou não? É nobre. A mulher tem um papel excelente dentro da casa. Então observamos que o evangelho, quando é o trabalho do arrependimento pela fé em Cristo Jesus, nos enobrece. Olha, amados, eu fico olhando muitas vezes os marmanjos no meio da rua, com aquele calçãozinho curtinho, nada contra. Quem quiser usar, use. Agora eu não uso. No meio da rua, aquele calçãozinho curtinho, aí pega com a barriga desse tamanho, que são tudo obesos, a barriga desse tamanho, e a camisa nas costas. Nada contra quem tem a barriga grande. Viva com a sua barriga. Agora, a camisa nas costas. Aí tá lá. Quem é aquele? É o pai de família. O que é que ele ensina ao filho? Já dizia o saudoso pastor Isaac que um homem ia caminhando, ele estava embriagado, ia caminhando, cambaleando. E quando ele parou e olhou para trás, chovendo, e de onde ele tirava os pés, o seu filho colocava. E ele olhou e disse: miserável homem que sou. Porque não esqueça, pai, que você é o espelho para o seu filho. O seu filho vai lhe imitar. O seu filho vai seguir os seus passos. O seu filho vai querer ser você amanhã. Um dia o saudoso pastor Zé Flor ia caminhando, ele falava pouco. E nós íamos para Três Ladeiras, eu não perdi um culto em Três Ladeiras, não sei porquê. E ali ele para Três Ladeiras, e ele me fez uma pergunta: Abimael, o que tu queres ser quando crescer? Eu já estava com quase 18 anos, irmão. E ele perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse. Porque para o pai, o filho sempre é um menino. Meu menino. É, meu menino. Eu fui para São Paulo, aí estava lá, eu fui com o pastor Abimael, foi me acompanhando. Aí eu disse assim: esse aqui é meu menino. Depois, desculpa, pastor, esse aqui é o pastor Abimael. É porque filho é sempre meu menino. O que você vai querer ser, meu filho, quando você crescer? Aí eu fiz uma pergunta a ele: o senhor é o quê, meu pai? Ele disse: eu sou pastor e comerciante. Eu disse a ele: eu quero ser pastor e comerciante. Aleluia. Pai, você é quem dá o exemplo para o seu filho. E a mãe solteira tem uma missão dobrada, porque ela é pai e mãe. Aleluia. O esforço é maior, mas Deus tem te ajudado. Amém, amados. Vamos lá, para nós não demorarmos, não é perder tempo, não é demorar muito aqui. Então, o arrependimento em Cristo nos enobrece. Nos enobrece. Vamos aqui mais adiante. O escritor o Ario Ibis, em seu comentário sobre Tiago, ele diz: quem é fiel também é produtivo. Você aceitou Jesus, vive uma nova vida, e você não produz nada, precisa nascer de novo. E a igreja tem várias missões, e uma que nós não podemos perder a chama é de ser um conquistador de almas, de vidas.
Se você não quer outro indo para onde você está, indo, você precisa ver seus conceitos. Eu estou indo para o céu, é bom, vamos comigo. Esse não quer, o outro quer. Esse outro não quer, o da frente vai querer, alguém vai querer. Aquilo que você ensinou. Ensinou pregando e ensinou vivendo a vida arrependida que você vive. De um verdadeiro arrependimento produz fruto. E esse fruto sai contagiando as pessoas. A sabedoria do alto, ela é imparcial. Observamos que Champlin diz que imparcial, um adjetivo no grego, adiakritos, literalmente não dividido em julgamento, sem variação de todo o coração. Não há exatamente variação no seu julgamento, certo? Ele não é conivente com as coisas erradas. Não, senhor. Mas ele usa a misericórdia. Vamos aqui mais adiante. Ele diz, olha, o fruto. Aí você vai ver lá o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. O Espírito produz amor, paz, longanimidade, benignidade. É como uma laranja. É só uma laranja, mas quando você abre ela, tem vários bags, certo? E várias células cheias daquele suco delicioso. Amém, amados? Só é espremer e tirar o bom suco. Amém, amados? Amém? Quem aqui já chupou aquela laranja doce? Quem aqui? Mas para isso você cortou ela e espremeu. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Espremeu ou não? Para sair o suco. Olha, sai coisa boa de você quando começa a espremer assim. Aí você transmite amor, transmite misericórdia, transmite paz. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aqui mais adiante. Aí ele diz aqui, olha, a sabedoria que vem de Deus não tem fingimento. Escuta só. Ela é sem fingimento. Estamos vivendo em um momento que mentir ou ser falso parece que é ser sábio. Um certo dia, alguém disse a meu irmão e disse, para nós ganharmos alguma coisa, nós temos que mentir. Ele disse, rapaz, tem de mentir. E depois eu encontrei esse cidadão e disse, quer dizer que você é um mentiroso para conquistar as coisas? Porque às vezes o pastor Mael é chato. Não era para eu dizer nada, mas aquilo me encabulou. Que o cabo é um pastor. Como é que vai dizer isso ao outro, evangelista ator? Quer dizer que você é um mentiroso para conquistar. O que é que você está ensinando à igreja? Não é obreiro nosso, de outra aí. Mas me arrepiou, eu fui e falei. Não, não foi assim, não. Foi assim. Meu irmão me disse assim, rapaz. Não ensine isso e outra coisa. Não quero você perto dos obreiros lá de Goiânia, não. Amém? Vamos aqui. Sem fingimento. Sem fingimento. O fingimento é usar uma máscara para disfarçar ou enganar. Isso não é ter sabedoria. Toda máscara cai. A máscara aqui, nós observamos que é algo que se faz com a cera, sem sinceridade, cheia de cera. Quando o sol bate na cera, o que é que acontece? O que é que acontece? Derrete. Então, todo fingimento cai por terra, vai ser revelado. Todo fingimento vai ser revelado, porque a verdade, ela chega. A sabedoria que vem do alto não tem fingimento.
não engana. O fingimento aborrece ao nosso Deus, pois a verdade é a essência do Deus que nós servimos, faz parte dos atributos de Deus, a verdade. O homem com fingimento é um hipócrita. Nada tem a ver com Deus. O sincero não precisa esconder nada, pois ele anda na verdade. O apóstolo Paulo, quando confrontado pelos irmãos da igreja de Coríntio, no capítulo 9, observamos que os irmãos da igreja de Roma proibiu Paulo ir para lá. Os irmãos, alguns lá da igreja de Éfeso, ele disse: em Éfeso, enfrentei besta fera. E na igreja de Coríntios acusaram Paulo, que Paulo queria o dinheiro dos irmãos. E Paulo, ele defende a sua honra. Escuta só, porque é desonroso, irmãos, essas coisas, comprar e não pagar. Problema todo mundo tem. Agora não podemos esconder a nossa face. Eu sou comerciante. E no comércio eu posso ter algum problema com cheque, com cartão, certo? Mas eu não posso me esconder. Amigo, eu tive um problema. Tu tem paciência comigo, mas vai chegar. Tu tem paciência? Tem. Tu vê aí para tu não ter prejuízo, certo? Mas eu vou chegar. Tem paciência comigo? E, de repente, chego. Tá aqui, meu santo. Muito obrigado por conversar. Tem alguma taxa aí, alguma coisa? Se é um bom cliente, vai embora. O camarada quer mais duro. Não, o senhor passou tantos dias aqui. Veja aí, veja aí. Amém, amados. Amém, amados. Não é de muita glória, não. Mas veja o que é que Paulo diz. Primeiro, Paulo diz: não, irmão. Eu sou digno de viver do evangelho porque eu prego para vocês e cuido de vocês. O meu trabalho é para a igreja. Eu sou integral na obra, mas eu vou me abster disso porque eu persegui a igreja. Eu vou continuar construindo minhas tendas para vender. Amém, amados? Não é desonra nenhuma nisso. Vou continuar vendendo minha tenda. Mas veja o que é que ele diz. Abra a tua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Vê que defesa maravilhosa Paulo fala. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 12. Vê que defesa maravilhosa. Ai, Jesus, falta 15 minutinhos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Como é que diz? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e na maiormente convosco. Olha lá. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui. Porque, fazendo a defesa dele de Barnabé, porque a nossa glória é esta. Esta é a minha alegria. Que alegria tu tens, Paulo? O testemunho da nossa consciência. Escuta só. Você não é o que dizem que você é. Você não deixa de ser o que não dizem que você é. Você é o que você é. Acabou-se. Pastor Abimael é um linguagem popular nordestina. É um porre. Eita, negro chato. Aí o outro vem e disse: não, rapaz, eu não acho o pastor Abimael assim. Eu acho que ele é sincero nas palavras. Talvez ele não teve um jeito de dizer, mas ele te ensinou errado?
Não. Então, não é tão assim não. Ele só foi sincero diante de você. Escuta só, amados. E o sincero, ele não tem fingimento com ele. Ele não trabalha com máscara. Olha, amados, às vezes eu converso com pessoas e eu vejo que estão com meias palavras. Nunca faça um contrato com uma pessoa que tem meias palavras. Ele é falso, enganador, trambiqueiro. Porque deixa sempre algo no ar. Ele não traz algo objetivo. Não. É sempre. Porque eu acho, porque não sei o quê. Nunca se compromete. Vamos aqui, senão vai sair aqui do foco. Porque a minha glória é o testemunho da minha consciência. Eu não sou o que você está dizendo, que eu quero o dinheiro de vocês, embora que eu mereço, mas eu não sou isso que vocês estão dizendo. O testemunho da nossa consciência, de que, olha lá, com simplicidade e sinceridade de Deus, com verdade. Não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Temos vivido no mundo e maiormente no meio de vós. Um certo dia o irmão começou a me acusar de algo. E as irmãs do ciclo de oração me disseram, pastor Mael, o diácono fulano está usando de má fé, falando isso do senhor. Tá certo. E ele saía com o celular na casa das irmãs. Chamei ele e disse, meu filho, olha, você está fazendo isso, querendo mexer com a fé das irmãs? Faça isso não. O período da política vai passar. E você vai me ver ali no mesmo lugar sentado. Porque tem gente que fala de pastor, mete pau em pastor, porque o pastor não era para tomar essa decisão, porque o pastor não era para tomar esse caminho, porque o pastor não sei o quê, porque o pastor não sei o quê, porque... Aí você fica fraco e o pastor vai continuar aqui no mesmo lugar, porque você não resolveu. Aqui no mesmo lugar. Dizendo que Jesus é meu amigo. E você é meu irmão para irmos para o céu. Amém? Você pode dizer ao teu irmão, o teu pai é o meu pai. O teu Deus é o teu Deus. A tua igreja é a minha igreja. O teu pastor, que é Abimael, é o meu pastor. Então vamos embora para o céu? Aí vai para o céu. Amém, presbítero Antônio. O senhor está aí todo bonito. Parabéns para a irmã Mauricéia, viu? Sempre. Cadê a irmã Mauricéia? Está aí? Olha aí, parabéns, Deus abençoe. Seu cunhado ficou lá, porque eu não trouxe ele para cá, presbítero da igreja? Isso, é de Abreu Lima, mas senta aqui conosco. Glória a Deus. Olha lá, vamos adiante. Quando falamos de sinceridade, não podemos deixar de citar também passagens bíblicas. Pois podemos citar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que Paulo é acusado de querer o dia dos irmãos. Paulo diz que trabalha com os irmãos de consciência limpa. Fico maravilhado quando Paulo diz sobre a consciência dele que vivia tranquila, concernente o servir a Jesus e a igreja. Da simplicidade e sinceridade. A nossa consciência fala por nós e fala para nós. Podemos ver que a sabedoria que vem de Deus, ela é sem fingimento. O homem que tem a sabedoria do alto não precisa ser um ator, um artista. Olha pro nó da minha gravata, que a farinha vou botar na panela. O que nós estamos vendo nos púlpitos das igrejas.
O que nós estamos vendo nas redes sociais são atores do Evangelho. E vou falar algo mais forte ainda. E muitos prostitutos da fé. Prega o Evangelho, eu vou por tanto. Você tem de me dar tanto e coisas absurdas. Tem de viver no Evangelho, não explorar a igreja. Um certo dia um ligou para mim e disse: pastor, mas eu estou aqui com um pastor abençoado. O que é, meu santo? Que tanta bênção é essa? Ele vai aí, abençoa o povo, faz uma arrecadação, agora 50% é dele. Eu disse: aqui não é comércio. Você vem, mente para tirar o dedo dos irmãos, para enganar os irmãos. Depois você vai embora e os irmãos ficam aqui me dando dor de cabeça. Nossa igreja não trabalha com essas práticas. Tá lá o rapaz da rádio e chora. Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo nada, ele é mentiroso. Salma, não sei o quê. Manda o Pix. Mentiroso. Filho do diabo. Deus não manda, faça isso, irmão. Você congrega na congregação, dizime na sua congregação, oferte na sua congregação. Mas que Jesus está me mostrando isso, que vai... Mentira! É para usurpar o dinheiro dos irmãos. Pastor, que é isso, pastor? Mas esse assunto vai ser terminado hoje. Segura aí. Falta 5 minutos? 5 minutos, eu termino. Mentiroso. Enganadores da fé. Atores de púlpito. E prostituto da fé. Da religião. Todos vão prestar conta diante de Deus. E muitos já estão pagando aqui. Observe como é que está a sua família. Observe os seus amigos onde estão. As famílias que ele enganou, observe como está. Abaixora manara, abaixuriminara, abacai. Igreja, irmão, não é comércio. Igreja é um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que está caminhando para o céu de glória. Agora, tudo que fazemos aqui é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Sem isso, não fazemos. Por quê, pastor? Porque precisa pagar a luz. Porque precisa dar manutenção. Estava aqui conversando com o evangelista Arthur, certo? E já conversando, que eu sei que precisa, o nosso tempo central está precisando de um reparo grande. Esperando passar a chuva para nós fazermos esse reparo. Ele até aqui deu algumas ideias. E vamos colocar em prática para que estejamos mais confortáveis na igreja. E lembrando aos irmãos, no último domingo desse mês, eu faço sempre a reunião com a mesa diretora e os coordenadores, só que eu quero fazer essa reunião com todos os dirigentes das congregações. Domingo, último domingo pela manhã. Depois da reunião, consagração, oração, a gente vai para o almoço. Conversei até com o pastor Estevam Jacinto. Pai, vem me ajudar. Eu tenho algo aqui na minha mente. Tu vai me ajudar. Certo? Eu vou dar uma palavra, tu vai dar outra.
certo? Tu vai falar o que Deus colocou no teu coração. Agora só que é coisa prática. Como trabalho assembleiano, dirigente de congregação. É a prática, certo? Para que possamos servir bem a igreja. Não vou trazer aqui sermão para você estar pulando e saltando, não. Ensinamento. Amém? Já marcou aí? Já os dirigentes de coração? Então não marque nada, viu? Em nome de Jesus. Vamos aqui para encerrarmos agora. Sem fingimento. Você já parou para pensar no que focamos, no que focam as mensagens desses atores da fé? Primeiro, não confrontam o pecado. Segundo, a salvação que ele fala é sentimental, para mexer com o teu sentimento. Pessoa chora. Isso é trabalho de coach, irmãos. Palavras de efeito. E eu não tenho palavra de efeito para você. Eu tenho a Bíblia. Ontem cheguei tarde do Recife, escalado para Tapuz, corri para Tapuz. Diácono Edivan, tu pode ir comigo? Posso, pastor, vamos embora. Que estava em Paraçoiaba, uma moto me seguiu, eu disse, coisa aí atrás, tu pega aí, para tu ver. E se coisar, eu boto por cima, vamos embora. Chegamos em paz. Porque digo, como disse o profeta Samuel, como é que diz aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor. Chego altas horas da noite, o vizinho disse, pastor, o senhor vacila muito, pastor. Eu vou fazer o quê, irmão? Que esse é o meu... Coloca um segurança, pastor. Diga a verdade. Tu não vê não, segurança perto de mim não? Eu não vejo não. Disse, pô, eu vou orar ao Senhor Jesus para Jesus abrir teus olhos. Tá aí, tu não tá aí vendo muita coisa não. Tá aí, bota o óculos, tu tá aí cego. O anjo do Senhor acampa daqueles que o temem a Deus. Não ando enganando, não ando roubando, não ando fazendo nada mal com ninguém. Então, eu estou tranquilo. E nem tenho muito dinheiro. Pronto. Se vier pegar dinheiro, eu tenho. Amém? Vamos aqui mais adiante. O que eles buscam, esses atores da fé, podem ver ao longo dos anos, como obreiro, é que eles buscam a glória para si mesmo. Verdade é que são mentirosos e expõem uma intimidade com Deus. Tenho intimidade com Deus. Aí profetiza, fala. Ao longo do tempo não aconteceu nada. E eu já disse aqui aos amados irmãos, você que tem um dom de profecia, profetize. Agora depois você vai lá pro seu quarto e diga, Deus, olha, tu mandou falar aquilo ali. Não vá dizer assim, Deus falou, Deus é que sabe. Não, senhor. E a tua credibilidade? Vá orar, Deus, olha. Aquele irmão disse que foi tu que disse. Eu quero ver o cumprimento. Você profetizou, Deus, tu mandasse eu falar, Deus, realiza, faz o milagre, faz o que tu disse que ia fazer. Tu mandasse eu falar. Mas tem muitos aí dizendo que Deus mandou falar e Deus não falou, foi? Nada. Agora prega a Bíblia para tu ver. Fala isso aqui, ó, a maior profecia. O senhor é contra, pastor? Não, irmão. É que eu vejo que muitos estão banalizando os dons espirituais. Eu cresci, irmão, foi em ciclo de oração. Pulando. Eu pulava. Marchava. Até o dia que papai diz assim, te aquieta que tá bom, viu? Pronto, aí me aquietei. Acho que os mulatos estavam mangando de mim. Um negão desse tá pulando, né, coisa. Ficar feito feixe de mola. Ó, Abimael, tu para de fazer isso. Sim, senhor, papai. Pronto, acabou-se.
E a chama? Acesa, meu santo. Continua acesa. Amém. Vamos encerrar. Versículo 18. Tem muita coisa aqui, irmão. Eu escrevi muita coisa aqui, mas eu vou parar. Ora em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ele fala de uma semeadura. Fechar a Bíblia. Ele fala de uma semeadura. Ele fala de uma plantação. E ele diz aqui que a plantação, eu tenho um sítio, vou lá às vezes plantar, é? Irmão Antônio foi para lá, plantou muito. Aí, e Dedo também, evangelista Dedo, limpar o solo, tirar o mato. Se vai plantar macaxeira ou inhame, fazer a cova. Bota lá a semente, bota o adubo. Olha, o mato começa a crescer, primeira limpa. Vai crescendo, aduba, segundo adubo. Começa a crescer o mato, segunda limpa. O sol tá causticante, irrigação. É melhor eu comprar ali, irmão. Que gasta, não? Eu não vivo disso. É melhor comprar ali macaxeira. A mulher fala, tu não vai plantar nada, filho, eu vou comprar ali, é melhor. Agora plantar bananeira, tem lá, viu? Já ia pra lá, quando já ia pra lá, a bananeira tá até limpinha. A gente parasse de ir já. Depois que fosse pra Caricé e comprasse a touro, deixasse, tu me esquecesse lá do meu sítio. Glória a Deus. Mas olha pro nó da minha gravata. Ele fala de uma semeadura. Semear em paz. Olha lá. Tiago toma a visão de um agricultor. Semear. E tem as dificuldades de semear. Todo que semeia, irmão, sofre. Agora, em paz ele faz. Aí ele diz aqui, certo? Ora em paz, semeando o fruto da justiça. Eu vou semear o quê? O fruto da justiça. Aí você vai ver lá o que Jesus Cristo falou sobre a justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isto é, o homem que acima, exatamente, ele é feliz, o homem que deseja acima de qualquer coisa ser uma pessoa boa, que deseja ser uma pessoa piedosa, mais do que ser rico, que o popular, que almeja tanto ser livre da injustiça, quanto um faminto deseja a sua comida. Assim fizemos também, assim devemos fazer cada um de nós. Em paz nós assim fazemos. E em paz nós glorificamos ao Senhor. Decline a tua cabeça. Obrigado pela revelação da tua palavra. E por esses meses, Senhor, que passamos expondo a mesma. Ajuda a esconder, a praticar, a viver a tua palavra, porque só com o auxílio do teu doce Espírito é que conseguiremos cumprir e realizar a tua vontade. Em o nome de Jesus, e todos dizem, fiquemos em pé.